ansiedade, a gente esteja vendo ela hoje como um mal do século, tá? Porque a gente vive num processo de ansiedade, onde a gente tem que viver sempre o futuro, ansiosa pelo que vai acontecer, ainda mais nesse momento de pandemia, ansiosa pelo que está acontecendo, porém eu não tenho o processo de viver o presente. E o fato da gente muitas vezes não viver o presente é o que gera mais ansiedade ainda, tá? Então hoje em dia a gente vive assim, com excesso de pensamentos futuros, isso gera muita ansiedade, então a gente tem que ter um controle. E aí já vocês vão entender como que a alimentação vai fazer parte de tudo isso, tá? O não viver o presente, o aumentar o glutamato e o cortisol por causa do tamanho do estresse que a gente tem vivido hoje. Então, esse estresse aumentado aumenta índices de estresse metabólico e diminui neurotransmissores importantes para que o nosso cérebro funcione de maneira adequada, que é a parte de ter uma serotonina legal, uma dopamina legal. Vocês sabem por que quando a gente está ansiosa, um dos gatilhos é a compulsão alimentar? Pode gerar compulsão alimentar? Porque a comida, imediatamente que a gente consome ela, a gente consegue aumentar índices de dopamina e serotonina. Mas isso é pontual. Isso vai ser momentâneo. Isso vai ser em alguns momentos. Então eu quero ensinar para vocês hoje nessa live o contexto do Fala Nutri, que vai ter toda segunda-feira às 19h19. Então o contexto de como trabalhar a ansiedade de uma forma que você consiga equilibrar a tua cabeça, tá? Então, assim, em geral, na ansiedade, a gente tem redução do GABA, que eu tô com a aula que eu ia falar no YouTube aqui, ó, preparada. Redução do GABA, da serotonina. A gente pode ter a deficiência de alguns nutrientes importantes para que o cérebro consiga ter uma produção de neurotransmissores legais. Não fala difícil, Nutri, não vou falar difícil. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu tenho um desequilíbrio, tanto em sistema de hormônio, de neurotransmissor ou de nutriente, eu posso ter uma oscilação da minha irritabilidade, do meu humor, das minhas compensações, até gerar os sintomas depressivos, comportamento suicida, tudo tá ligado a isso. Uma das coisas que eu quero explicar, quem tem síndrome do pânico, por exemplo, tem muito a ver com hipoglicemia e tudo mais. Calma, fica aí que a gente vai falar sobre isso. E a depressão, ela geralmente é um excesso de passado, tá? Então, a ansiedade é um excesso de futuro, é pensar muito no futuro sem obter respostas. E a depressão é um excesso de passado. A pessoa pode ter as duas coisas? Sim, a pessoa pode ter as duas coisas. E isso acontece. O que a depressão? Ela remove situações de certeza na nossa vida. Então, a depressão, ela aparece por traumas físicos, psicológicos, mágoas guardadas, depletando a nossa energia física, a nossa energia mental. Ela promove angústia. E uma coisa interessante que uma psicóloga falou uma vez numa palestra que eu promovi, justamente isso, né? A diferença entre ansiedade e angústia, muitas vezes a gente não identifica essa diferença. E ansiedade e angústia são completamente diferentes. Então, a gente tem que entender que a angústia é muitas vezes por algo que passou e a ansiedade pelo que está vindo. Mas vamos rumo à alimentação. Então, aquela pessoa que vive de excesso de passado, que fica remoendo o passado, que tem esses neurotransmissores reduzidos de dopamina, serotonina, GABA, deficiência de complexo B, vitamina D, magnésio, tirosina, triptofano, que são nutrientes importantes para a produção da serotonina e tudo mais, que é o que traz o equilíbrio para o nosso corpo, entende? Então, quando eu tenho um equilíbrio no meu corpo, no meu organismo, no meu cérebro trabalhando bem, e isso vem através da alimentação, eu tenho que entender que eu posso gerar um problema lá na frente. Hoje você está um pouco ansiosa, não está percebendo às vezes alguns quadros desse de desbiose intestinal, sonolência excessiva, perda da libido, vontade de fazer as coisas. Isso pode estar caminhando por um processo depressivo ou de ansiedade por um outro lado, que lá na frente vira algo importante. Então, vamos começar a cuidar disso desde já. Então, a ansiedade, resumidamente, ela está relacionada com o aumento dos neurotransmissores excitatógenos, tá? Eles que excitam o nosso cérebro, que deixa ele mais agitado. Inclusive o cortisol também não é um neurotransmissor, mas ele está fazendo parte desse aumento, certo?
E a depressão, ela tem uma queda do excitatório. Ela aumenta aquele que dá sono, que deixa você mais down. Desânimo, tira a vitalidade, a motivação, porque ela baixa a serotonina e dopamina. Contudo, uma ansiedade aumentada pode se tornar uma depressão no futuro, como eu falei. Então, a gente tem que ter essa noção. Quais são as causas da ansiedade? E a alimentação está muito relacionada a isso. As causas da ansiedade têm a ver com traumas de infância, de ansiedade e depressão, tá? Insônia. Então, se você tá me ouvindo aí, ou se você vai ver esse vídeo depois, porque era para ele ser pelo YouTube, né? E você tá tendo muita insônia, o sono tá muito desregulado, isso pode gerar um processo de desequilíbrio intestinal, com isso baixa de serotonina, de dopamina e neurotransmissores, que é o que equilibram. Sabe quando você acorda bem, animada e disposta? Esse momento que você acordou bem, que você acordou animada e disposta, é aquele momento que os seus neurotransmissores estão equilibrados. Sabe aquele momento que você está muito eufórica? É porque alguns neurotransmissores que excitam, né, como a dopamina, a noradrenalina, eles aumentaram. E esse equilíbrio é o que demanda do nosso comportamento, de atitudes, de emocional e de tudo mais. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. A obesidade propicia uma maior chance de ansiedade e depressão. Dietas restritivas, alto consumo de farinhas brancas por fatores que eu já vou mostrar. Uma alimentação muito baseada em industrializados, porque ela vai levar você a ter uma carga tóxica muito grande. Níveis baixos de vitamina D. E insatisfações com o trabalho, com o corpo, insatisfações com o casamento. Então, todas essas situações que a gente vai tolerando, vai detonando os nossos neurotransmissores. E com isso a gente pode desenvolver uma ansiedade ou uma depressão. Outra coisa que tem relação com ansiedade e depressão, tá? Excesso de cafeína, baixo consumo de proteína. Então, na alimentação, eu tô falando vários fatores, mas na alimentação, excesso de cafeína, baixo consumo proteico, excesso de farinhas brancas, excesso de arroz branco, baixa vitamina D e vitaminas do complexo B também tem relação direta. Menopausa, alteração hormonal. Essa alteração hormonal tem uma relação direta com ansiedade e depressão. Então, na menopausa, a gente precisa de um aporte de nutrientes maior do que numa idade adulta jovem, numa idade adolescente. Então, os nutrientes, eles se fazem diferentes em cada fase, porque os hormônios e o corpo trabalham de uma forma diferente, tá? Outra coisa que propicia maior ansiedade, principalmente, candidíase de repetição. Então, mulheres, candidíase de repetição, ela te propicia a ter um quadro mais ansioso devido à disbiose, ao desequilíbrio intestinal. Então, gente, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de entender que o corpo precisa trazer um equilíbrio e a alimentação é o que traz tudo para você. Aquela frase que diz que a gente é o que a gente come, ela está muito relacionada não ao que você ingere simplesmente, mas ao que você ingere, como teu corpo está metabolizando isso e como ele está eliminando as toxinas e os resíduos disso. Entende? Então, é importante a gente entender que tem algumas coisas. Para vocês identificarem sintomas, que é importante, sintomas e sinais de que você pode estar ansiosa ou depressiva, eu vou falar alguns sinais aqui e você apresentando mais de 3 a 5 sinais desse, é interessante, há mais de 2 a 3 meses, é interessante procurar um médico para avaliar, tá? Se forem acentuados esses sintomas. Então, aumento da frequência cardíaca esporádica, se pode denominar, então 3 ou 5 fatores, crise de ansiedade. Quem tem muita ansiedade pode low carb jejum intermitente? Super pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A gente não pode fazer o jejum intermitente sem orientação, porque justamente quando a gente faz jejum intermitente, posso ter hipoglicemia se eu não souber fazer. Isso gera um problema. Quando eu tenho orientação para fazer o jejum, ele melhora esses neurotransmissores que eu tô falando e melhora o quadro de ansiedade. É o contrário, só que eu tenho que saber fazer, tá? Então, aumento da frequência cardíaca. Então, se você está apresentando mais de 3 a 5 fatores desse, é importante a gente avaliar, tá? Sudorese aumentada, transpirar excessivamente.
Alteração do humor, de raiva, agressividade, ansiedade, inquietação, irritabilidade, são sintomas de ansiedade ou depressão. Modificação do bem-estar emocional, como sentir-se vazio, triste, sem esperança, esse já está mais para um quadro depressivo. Mudança no comportamento, como perda de interesse pelas coisas, não encontrar mais prazer nas atividades que você fazia antes, que eram suas favoritas, sentir-se facilmente cansado, pensamentos suicidas, beber excessivamente, buscar drogas e outras bebidas e drogas, outras compulsões na busca por melhorar a dopamina, porque ela tá baixa. Interesse sexual diminuído ou muito reduzido, como redução falta desse desejo sexual e da frequência, porque você não tem interesse. Habilidades cognitivas reduzidas, então você não consegue mais, você lê um livro, você tem que ficar voltando toda hora, ou porque você está com a mente muito dispersa, ou porque realmente você está caminhando para um quadro de ansiedade ou depressão. Então é importante, se você apresenta essas características, de você pontuar e procurar um médico para avaliar isso. Então, como incapacidade de concentração, dificuldade de completar tarefas, respostas atrasadas durante uma conversa, porque você está pensando e você dá uma viajada, depois você responde. Insônia ou sono muito agitado são extremos, sonolência excessiva ao longo do dia, não dormir à noite e acordar à noite demais para urinar. Também tem a ver com fadiga, dores de cabeça e problemas digestivos. Então, a ansiedade está ligada a todo um contexto. Que essa parte onde eu preciso entender como funciona o meu corpo, preciso dar para eles nutrientes. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina que a gente vai fazer um bolo. E eu pego para esse bolo nutrientes velhos, vencidos, fermento vencido, açúcar já molhada, que tá tudo dura, a farinha tá vencida, tudo vencido. E o outro bolo que eu tô fazendo, eu pego tudo produto de primeira, tá? Tudo produto de primeira, fazendo isso legal. Tá, faço esse bolo. Qual dos dois bolos? Então, teoricamente, eu dei farinha, ovo, leite, tudo igual para os dois. Só que um produto de qualidade dentro da data de vencimento e o outro não. Lá no final, eu vou ter bolos de gosto, textura e qualidade completamente diferentes. Então, quando você se alimenta, a gente não pode se alimentar sempre, mesmo quando você está com uma dieta mais restritiva, que não é legal, você não pode se alimentar dos mesmos alimentos porque você vai gerar deficiência nutricional. Você não pode se alimentar dos mesmos alimentos porque você vai virar uma rotina chata, onde vai te trazer insatisfação com a tua alimentação. Isso gera trauma, frustração. Eu fiz até uma pergunta ontem no Instagram e as meninas responderam isso, né? Que realmente elas veem a dieta como um sofrimento. E não é isso. Dieta é o ato de se alimentar, só que o ato tem que ser o ato de se alimentar de uma maneira mais saudável. E se alimentar bem. Quem aí que tá me vendo que tem ansiedade? Quando tá ansiosa, busca comida por isso. Quem nunca? É uma maneira de recompensa, um gatilho de trazer benefício e bem-estar para o corpo e para o cérebro. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o teu corpo esteja trabalhando para produzir o que ele precisa. Só que para produzir tudo isso, para diminuir os quadros de ansiedade, para diminuir o quadro depressivo, eu preciso de nutrientes importantes. E é aí que a população está cada vez mais ansiosa e cada vez mais deprimida. Justamente por quê? Porque ela não consegue manter qualidade alimentar, porque desorganização, falta de disciplina, falta de foco, e eu não tô falando em emagrecimento, eu tô falando em alimentar-se bem. Então entra aqui, por exemplo, vou dar uma ideia. Quem aqui olha para o céu todo dia de manhã, a hora que acorda? Olha, dá aquela respirada, sabe aquele toque de Deus na vida da gente? Quem que olha? Eu, por exemplo, não olhava. Só que você começa a perceber que quando você olha para o céu e você troca uma energia com o lugar e você consegue relaxar, a tua mente, o seu olho vê a luz do dia, ele trabalha diferente, inclusive metabolicamente. Porque quando a gente tem de dia, a gente produz serotonina, de noite a gente produz melatonina para dormir. Se eu tô sempre numa sala fechada, sem ter um contato direto com o sol, sempre no sol de óculos escuro, eu não tenho essa correlação. Meu cérebro acha que sempre é de noite. Então eu tenho sempre uma falta de energia, sempre. Então a gente precisa olhar a natureza, sabe? Sentir coisas boas e positivas. Tomar sol diariamente. Quando a gente fala, nutricionista fala, médico fala para tomar sol.
a cada de 15 minutos, 20 minutinhos por dia sem proteção solar, aí você passa protetor só no rosto, para melhorar a vitamina D, é que a ação da vitamina D metabólica, do corpo pegar a vitamina D2 e passar para D3, é muito legal e faz com que o corpo trabalhe, com que o corpo aconteça. Então é importante eu ter o sol todos os dias. Se eu não posso todo dia, o dia que eu não tomar eu somo com o outro, eu tomo 30. Então eu preciso desse contato para ativar minha vitamina D. E a vitamina D é um pró-hormônio, é um hormônio antidepressão. Entende? E a vitamina D está presente aonde? A gente faz dietas malucas, tira tudo que é gordura, toma aqueles remédios Orlistat para não absorver a gordura e a vitamina D não vai ser absorvida. E a vitamina D tá nas oleaginosas, tá no abacate, tá em tudo que tem óleo, tá no azeite. Então você tem que comer gordura, porque senão o quadro depressivo, o sintoma depressivo, a falta de nutrientes, inclusive a prevenção de doenças como câncer, tem relação direta imunológica com altas doses de vitamina D. E eu não tô mandando vocês tomarem altas doses, mas você tem que ter o corpo numa dose ideal. Então, evitar essa cafeína, evitar o consumo de farinha branca, tudo isso. Quem tem acha que está depressiva ou ansiosa nesse sentido, vou fazer uma proposta. Tudo isso vai estar no resumo do e-book que eu preparei para vocês, tá? Que o meu pessoal vai disponibilizar. Só que é o seguinte, imagina você pegar agora, a partir de hoje, por uma semana, diminuir a cafeína, pôr um cafezinho 2 por dia, tirar a farinha branca da sua vida, tirar o açúcar por uns dias, até foi como o assunto era mais ou menos esse, foi a minha missão da semana para vocês, e algumas pessoas me responderam no direct. Buscar fazer alguma terapia, se achar que é importante, às vezes até para trabalhar o alívio pessoal. Desjejum com fontes de proteína e carboidratos saudáveis. Então, um ótimo exemplo são ovos, frutas, raízes, inhame, batata doce. Então, são bons exemplos. São bons exemplos de café da manhã para você combinar e assim ter um dia mais energético. Você percebeu que você acorda de manhã, você come um pãozinho francês com manteiga ou margarina, um cafezinho e você vai trabalhar. No outro dia, faz uma dieta mais assim, ó. Um ovinho mexido, um pãozinho integral, um mamãozinho ou um suco detox, come aquilo e vai trabalhar. Você vai produzir muito mais energia durante aquele dia. Porque a tua produção energética tem a ver não com a caloria que você come ou carboidrato, mas também e talvez principalmente com os nutrientes que aquele alimento tinha, que possibilita toda a bioquímica que acontece dentro do corpo num processo de produção energética, através do que você comeu ou da gordura que você tem. Se isso não acontece, na hora do corpo precisar de energia, ele vai usar o que, gente? Ele vai usar o músculo. Então tem aquelas pessoas que fazem dieta, emagrecem pouco e parece que a gordura tá ali, mas a perna afina, o braço afina, a bunda acaba, porque tá perdendo massa magra. Porque o contexto de combinação não tá legal. Então, quando a gente fala em ansiedade, quando a gente fala em depressão, a gente tem que entender que hábitos saudáveis, eles são importantes para o contexto geral, não só de comportamento alimentar, mas de comportamento social, de comportamento emocional. Se você tem dúvida, não precisa ficar com coisa, vai na psicóloga, é importante que você vá. Evita assistir noticiário, se a pandemia está te deixando neurótica, evita assistir os noticiários, se cuida, faça a sua parte, mas evita mais problema. Não potencialize as coisas, tá? E aí, porque o potencializar problemas e dificuldades pode muitas vezes fazer com que você caia numa alimentação errada, numa recompensa e na busca da comida para melhorar os neurotransmissores que a gente falou. Então, tudo isso é interessante você pensar, você tem que fazer, por exemplo, eu conheço pessoas, várias, e aqui pacientes, que quando a gente entra, a gente fala assim, o que você faz que você gosta no dia? Uma coisa que você faz para relaxar. Às vezes a pessoa não tem tempo nem para tomar banho. O que ela faz para relaxar? Temos que buscar algo que nos faça relaxar. Que nos faça, porque o relaxar, o estar tranquilo baixa cortisol, baixa adrenalina, melhora a serotonina e dopamina, melhora o sono, melhora a relação interpessoal. Então, tudo isso é importante até mesmo para você controlar suas compulsões alimentares. Você entende? Então, fazer essa proposta de equilíbrio, de trazer harmonia é um início. Você não tem que se julgar agora que tem que fazer as coisas mais
100% corretas. Eu quero que você comece a trabalhar mudanças. Então, se você se identificou nesse processo com ansiedade, com depressão, tem esse e-book que eu vou disponibilizar depois. Então, eu preciso que você entenda o seguinte: eu preciso identificar os pontos que eu estou insatisfeita, identificar os pontos da minha alimentação que estão errados, como eu falei, excesso de cafeína, excesso de farinha branca, excesso de arroz branco, falta de proteína, falta de vitaminas do complexo B, falta de magnésio, falta de tomar sol por causa da vitamina D, tudo isso tem relação. E não adianta, a gente é o que a gente come. Outra coisa, quem não dorme, não baixa o cortisol. Então, quando a gente não baixa o cortisol, a gente vive num nível de estresse, insulina alta, querendo comer mais e mais carboidratos. Então, desligar as luzes 2 horas antes de dormir, ou deixar aquela luz baixa, ou colocar um abajur com luz vermelha, porque o vermelho induz a relaxamento. A luz vermelha, naturalmente, ela é anti-inflamatória. Olha que interessante quando a gente pensa nisso tudo. Então, ter auxílio, às vezes, como eu coloquei aqui, de um nutricionista para adequar a sua alimentação, para que tenha todos os cofatores para a síntese desses neurotransmissores, para ter esse equilíbrio, porque a pessoa está ansiosa, a pessoa está depressiva, ela toma 2 tipos de remédio, vai no psiquiatra, vai pro terceiro, mas não quer ir numa psicóloga e não quer ajustar a alimentação. Quando, na verdade, 50%, e eu estou falando de um processo geral e inicial, 50% desse processo pode ser melhorado, curado ou potencializado o processo de melhora do paciente pela alimentação. Na depressão, na ansiedade é até mais, tá, gente? Porque muitas vezes a ansiedade vem pelo desequilíbrio dos neurotransmissores, simplesmente porque a pessoa não tem a ingestão adequada dos nutrientes para produzir. Então, a ansiedade, eu sou ansiosa mesmo. Eu sou ansiosa mesmo, beleza. Mas essa ansiedade tá te prejudicando? Tá te fazendo ter um batimento excessivo? Tem vezes você tá ficando muito triste, muito quieta, não consegue se comunicar, você tá ficando com insônia, você tá apresentando os fatores de sinais que eu coloquei aqui, porque esse sim a gente tem que trabalhar outras coisas. A acupuntura é muito boa, a meditação é muito boa, fazer 30 minutos por dia de atividade física é excelente para baixar cortisol, melhorar a serotonina e com isso melhorar todo esse esquema de ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar isso daqui, equilíbrio. Mas o excesso de álcool, drogas e cigarro, ele também potencializa o quadro ansiolítico, tá? E aí, é aquilo que eu falei no começo. A buscar algo que te faça repor aquela recompensa, aquele bem-estar que você quer sentir, porque o teu cérebro não está produzindo os neurotransmissores adequados, entende? Preciso disso, só falta alimentação, exercício que o psiquiatra e o psicólogo já tem acompanhado. Sara, você não entrou no grupo do jejum? A gente vai trabalhar tudo isso dentro do grupo de jejum intermitente, tá? As inscrições estão abertas até sábado, se não me engano. Então, lá a gente vai trabalhar tanto a alimentação por todo esse processo de equilíbrio, anti-inflamatório. Eu vou ensinar, inclusive, fitoterapia e suplementos que vocês podem usar para melhorar o jejum, a queima de gordura e o processo de ansiedade, inclusive compulsão por doces. Tudo isso eu vou passar dentro do curso, tá? De jejum intermitente. Quem quiser mais informações, tem um vídeo falando certinho no link da minha bio, tá? Como se comportar diante de uma crise de compulsão alimentar? Então, Fer, a gente tem que identificar o porquê. A compulsão aconteceu porque ela também está ligada à ansiedade. A gente tem que entender o quadro e tentar repor. O que seria compulsão para você? Porque compulsão não é você pedir um lanche, comer um lanche inteiro e tomar meio litro de refrigerante. Compulsão alimentar real vai começar dia 3, Sara. O curso começa dia 3 agora, na outra segunda-feira. Na outra? Deixa eu ver. Isso, na segunda-feira que vem, tá? Enquanto isso, vocês têm acesso ao primeiro módulo e vão entrando nos grupos que a gente vai conversando por lá, que vai ter algumas atividades extras. Então, assim, como a gente fala, como que a gente se comporta diante de uma compulsão alimentar, é identificando o porquê que você está compulsivo. O que está te levando a comer aquilo? Por quê? Porque você pode achar que não tem nada, mas sempre tem uma crise interna, um problema interno. Compulsão está muito ligada
a desvalor, a desamor, porque você busca isso na alimentação. Então, Fernanda, identifica o porquê que você tá ficando compulsiva. Por que você tá buscando a comida como uma compulsão? É lógico que isso é um comportamento, vem de alguma situação, mas tem total relação com o que eu falei até aqui, com os neurotransmissores estarem desregulados, entende? Então a gente tem que trabalhar isso. Bom, evitar farinhas brancas e arroz branco. Deixa eu explicar por quê. O arroz integral é importante que a gente deixe de molho de 4 a 7 horas para sair os fatores antinutricionais que fica ali, ali que eles tiraram a primeira casquinha, né, que fica ali. Mas ele é rico em silício. Gente, arroz integral previne ruga, previne queda de cabelo, arroz integral. Eu tô te falando comparando arroz branco, arroz integral. O arroz integral tem nutrientes que previnem tudo isso. Tá? Queda de cabelo, ruga, unha, porque ele é rico em silício, ele tem magnésio, ele tem potássio, ele tem um monte de nutrientes, previne cãibra. Só que quando eu uso o arroz branco, que é o arroz polido, eu perco vitaminas do complexo B, eu perco magnésio, eu perco fibra. Ninguém consome fibra na alimentação. Eu fiquei boba esses dias analisando alguns cardápios recordatórios. As pessoas não usam fibra na alimentação. Da onde nutre? De um mix de farinha de semente, de uma chia, de uma linhaça, de saladas, legumes e verduras mais crus ou al dente, de frutas inteiras, comendo, não é para tomar suco. Então as pessoas, elas não estão se cuidando e o custo disso vai ser muito grande daqui 10 ou 20 anos, muito grande. Não tem problema você ter um dia de esborne, uma noite que você chamou os amigos em casa, comeu pizza, tomou cerveja, cachaça, não sei o que você gosta de fazer. Mas o problema é o que você faz nos outros 6 dias e meio da semana. Você consegue entender a correlação e a importância? E aí a gente vai se afundando num processo que eu tô vendo que eu tô ficando ansiosa, eu tô vendo que eu tô engordando, eu tô vendo que eu tô insatisfeita, eu tô vendo que eu tô tendo dor de cabeça direto, eu tô vendo que o meu intestino tá péssimo, mas eu não vou dando bola. A hora que isso virar um problema, ai, tadinho de mim, deu um problema sério no intestino irritável, deu um câncer no colo do intestino, ai, me deu uma diabetes, me deu um problema imunológico, isso vem sendo mostrado já, gata. O teu corpo tá mostrando pra você agora que tem coisas que não estão bem no seu corpo e você não tá dando bola e você não tá percebendo que ele tá te dando sinais de que não tá bem. Ah, a mulher tem TPM, ótimo, eu sei que ter TPM é normal, mas ter TPM em grande escala sempre não é fácil e não é normal. Tem falta de nutrientes aí, ômega 3, ômega 6, ômega 9 junto, a boraprim, parte do óleo de prímula, tem magnésio excelente, piridoxina, complexo B, tudo isso tem relação com o TPM. Aqui em casa, arroz integral e outras vezes acrescento quinoa, maravilhoso, aí potencializou a riqueza do arroz. Quinoa, metade arroz integral, metade quinoa. Isso é metabolicamente, gasta mais caloria, ativa o seu corpo, limpa de toxinas, cuida da ansiedade. Então a gente reclama porque tá ansioso e que quer comer, mas a gente não faz o que precisa para não comer. Para de procrastinar, mulherada. Para de achar que as coisas vão se resolver sozinhas. Não vão. Vai, fica em casa sem trabalhar e vê se as contas no final do mês vai estar paga. Não tem como. Então a gente perde vitaminas e então quais são as melhores sugestões para o arroz? Usar arroz integral, arroz negro e arroz vermelho, arroz com quinoa, arroz 7 grãos. Esses arroz são muito mais nutritivos, geram mais saciedade, ativam todo o teu processo de equilíbrio metabólico, inclusive dos neurotransmissores. Só que eu tenho que ter arroz, uma proteína boa, uma variedade de salada no meu prato. Não adianta eu comer só arroz negro, tá? E aí, então, eu quero entrar no fato de que quais nutrientes são importantes para eu usar no meu dia a dia. O magnésio, por exemplo, ele tem relação... O magnésio está envolvido em tudo que o teu corpo faz, tá envolvido o magnésio, tá? O magnésio, ele tá presente, ó, numa alga marinha chamada kelp, cacau, abacate, espirulina, e eu já vou dar modelinho de como consumir. Feijão branco, gergelim, semente de abóbora, grão de bico, agrião, rúcula, azedinha, isso tudo tá no e-book de resumo, tá? Ora pronobe, salsa, coentro, alface, brócolis, banana, lentilha, ervilha, clorela e semente de girassol. Nossa senhora, quanta coisa.
Isso tudo tem magnésio. Ele promove relaxamento, reduz a hipertensão arterial. Então você que é hipertensa, muitas vezes tem que suplementar magnésio. Qual magnésio? Aquele cloreto ruim? Não. Magnésio glicina, magnésio treonato, magnésio aspartato, tá? E aí você pega então um cacau com uma banana e abacate e faz uma amassadinha e come. Riquíssimo em triptofano, magnésio e outros nutrientes para depressão. Essa semana não estou conseguindo comer salada e verdura. Muda o jeito de preparo. Prepara junto com a carne, põe no meio do arroz. Muda o preparo. Não fica no batidão, senão você realmente não consome. A dica para oleaginosas, para os grãos, tá? Como feijão branco, lentilha, ervilha, é deixar de molho para tirar os fatores, para fazer uma melhor qualidade de grão. Só que para quem quer magnésio, aquela água você não joga fora. Você bebe, você faz suco, isso é o ideal. Mas a suplementação, particularmente, eu acho mais fácil, tá? Aí a gente tem o triptofano. Gente, 5-HTP, a pílula do bem-estar, a pílula da alegria, isso é muitos anos atrás, quando eu ainda via revista, isso era falado, é as pílulas da alegria dos famosos. 5-HTP é 5-hidroxitriptofano, é triptofano com a ação do magnésio, então eu preciso de nutriente na minha vida. Então ele vai melhorar o estresse, ele melhora o teu sono, ele tem relação com a síntese de serotonina e melatonina para induzir o sono, tá? Todo esse processo. E a alimentação, quando eu tenho triptofano e compostos anti-inflamatórios, que é o complexo B, eu melhoro minha sensação de bem-estar. Tá? Quando alguém fala alguma coisa, você já quer morder? Não, ó, você tá zen, ó, você tá trabalhando aqui na tranquilidade, entendeu? Então, triptofano é importante. Onde que eu tenho triptofano? Ovos, aveia, abacate, banana. Faz uma panqueca, banana, aveia e ovo. Amassa uma panqueca de banana. Riquíssimo em magnésio, riquíssimo em triptofano. Um excelente lanche da tarde. Gera uma big saciedade para você. Tem que dar certo. Você pode ainda pôr um cacau em cima. Cacau maravilhoso, porque o cacau faz o quê? Ele melhora o magnésio, melhora o triptofano e vocês vão ver que tem outros nutrientes relacionados. Semente de abóbora, ela é boa até para o intestino, para verme, para tudo. Então, torra a semente de abóbora bem mais torradinha de leve, tá? E come um punhadinho todos os dias de lanchinho, de qualquer momento, na salada, onde você quiser. Vitaminas de complexo B têm relação total com produção de dopamina e serotonina. Eles têm relação com... você encontra em folhas verdes escuras, ou brócolis, abacate ou feijão branco aí, tudo de novo, ou a hora pronobis de novo. Então você vai entendendo que existem alimentos chaves que você tem que introduzir na sua rotina. Então entra a batata doce, as carnes vermelhas, o arroz integral, a aveia de novo, né? Abacate de novo, brócolis. Então tudo isso tem relação com alimentos que você está consumindo. Aí a sua tireoide não funciona. Ninguém na família tem problema de tireoide, mas você tem. Você tá tendo uma alteração aí. Mãos e pés frios o tempo todo, queda de cabelo, falta de energia, falta de libido. Pode estar sendo uma ansiedade, mas pode estar sendo hipotireoidismo subclínico, subentendido. Triptofano em cápsula é manipulado? Ele pode ser manipulado sim, Lu, mas ele é manipulado como L-triptofano. A dose, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa é muito inflamada, ela não é legal ela usar triptofano sozinho. Eu tenho que associar alguns nutrientes aí. Então eu tenho que colocar complexo B, eu tenho que colocar magnésio, eu tenho que fazer uma junção. Então, quando a gente fala de outro nutriente importante, que é um aminoácido, que é a tirosina, ela tem a ver inclusive com a relação tiroidiana. Importância nessa saúde tiroidiana. Então eu tenho no queijo de búfala, na semente de abóbora, no salmão, na espirulina, na carne vermelha, no frango, no ovo, no peixe, ó, de novo alguns alimentos chaves. Então quando a gente vê nutricionista, que ele faz uma dieta, eu gosto primeiramente, eu tento sempre fazer uma dieta um pouco mais enxuta, tem alimentos chaves que a pessoa volta dali 15 dias, ela fala, nossa, Nut, minha dor de cabeça parou, meu intestino funcionou, tô desinchada, minha disposição é outra. 15 dias. São 15 dias. Você tem quantos anos? Eu tenho 41. Vou fazer semana que vem. 41 anos. Quantos 15 dias eu já passei na minha vida? E quantos 15 dias que eu passei ruim?
E por que não se dar o prazer de cuidar de você 15 dias para você avaliar se isso vale a pena para você? Para depois você ver como valeu a pena e continuar cuidando e ajustando. Não quero que ninguém... Ontem eu comi churrasco, sábado eu comi risoto. Eu não saí da minha dieta porque eu comi risoto. Eu comi risoto, uma porção de risoto, 2 filezinhos, meio prato de salada. O risoto foi o menor problema ali na minha vida. Equilíbrio. E a gente tem que aprender isso. Só dando uma deixa, quem ainda quer entrar no curso de jejum intermitente, a gente vai trabalhar low carb, jejum e tudo isso que eu tô falando aqui, a gente vai trabalhar dentro do curso também, tá? Então quem não se inscreveu na minha bio, tem o link lá, pra vocês verem. Então, gente, aí eu tenho, por exemplo, o zinco. Zinco tem que ser avaliado no exame. O zinco ideal é acima de 92. Lá no exame ele fala, acho que 80, 78, mas é acima de 92. Se o zinco tiver mais baixo, eu preciso suplementar. É interessante que eu suplemente zinco com magnésio, com cobre e outros nutrientes. Então, por isso, você precisa ir num profissional. Você não vai sair por aí tomando de tudo, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, se você tomar uma suplementação que era para te fazer bem excessivamente, ela pode sobrecarregar e te causar um mal. Então, não se automedique, tá? Então, no zinco, eu tenho ele aonde? Ele melhora o quê? A síntese de serotonina, de dopamina, que são os neurotransmissores, né, legais ali. Os hormônios tiroidianos, estradiol, progesterona, testosterona, melhora foco, cognição, energia, libido. O zinco faz parte dos hormônios sexuais. Então, ele tem que estar bem. Aonde que eu tenho zinco? Ostra, peixe, grão de bico, frango, castanha de caju, castanha de baru, semente de abóbora, semente de girassol, ovos, ovo, feijão, brócolis, carne vermelha, tá quase tudo. Então eu preciso de comer alguns desses alimentos com frequência. Uma outra coisa que eu adoro suplementar, que existe no brócolis, na couve-flor, no ovo, é a colina, tá? Só que eu tomo em casa como suplementação no óleo de krill. Então ele é muito bom, ele melhora a verbalização, o foco, memória, concentração, a pressão arterial, melhora a glicemia. Então é todo um processo. Vocês estão entendendo pela conversa geral, quem tá comigo desde o começo, que a gente vai ficando doente porque vai faltando nutrientes? Resumindo, se eu não tenho vírus, uma bactéria, ou eu tive um trauma que eu machuquei, eu vou ficando doente porque eu vou descompensando nutricionalmente as funções metabólicas do meu corpo. Meu Deus do céu. Por que eu fico doente então? Vou repetir. Porque eu vou descompensando as situações metabólicas que o meu corpo normalmente faria por falta e desequilíbrio de nutrientes importantes para que essas ações aconteçam. Vocês estão entendendo o grau da complexidade de fazer o teu corpo funcionar? Eu quero comigo gente consciente. Então, assim, o GABA é um suplemento que dá para consumir à noite, ele melhora neurotransmissor, traz paz, resiliência. Onde que eu encontro o GABA na alimentação? Kefir, banana, espinafre, aveia e lentilha. De novo os mesmos alimentos. Alguém tá vendo aqui em algum momento pão, bolacha, biscoito, Coca-Cola, salsicha, linguiça? Aí agora você vê quantas vezes você consome essas coisas erradas que estão detonando esses nutrientes aqui e quantas vezes você consome os adequados. E aí você me conta, nesse equilíbrio, o que tá dando certo e daqui 10 anos, como é que vai ser a repercussão disso na sua vida? Né? O que é importante de entender com ansiedade e depressão, então? Que o importante e fundamental na formação, inclusive dos neurotransmissores, é ter um intestino saudável. O intestino saudável não é aquele que faz cocô todo dia ou dia sim, dia não. É aquele que o cocô não boia, que ele não sai com uma coloração marronzinha, que ele não é extremamente fétido, que ele tem, eu preciso usar às vezes probióticos para isso. Quem come muita salada, muito brócolis e tal, tem um pouco mais de fedozinho nas fezes. Mas a gente tem que entender que existem características importantes para uma saudável, né? Para um intestino saudável. Muitos gases, dores abdominais, tudo isso tem relação com uma desbiose intestinal. Eu mesmo, se comer glúten mais de 2 dias, desbiose na veia. Outra coisa, falta de energia no cérebro, quando a gente tem hipoglicemia,
afeta nossos neurotransmissores. Então, dieta restritiva demais e jejum descompensado, por quê? Então não posso fazer jejum? Pode. Você tem que ensinar o teu corpo que no momento de jejum ele usa a gordura como energia, então não vai estar faltando energia. Só que se você faz jejum de forma desregulada e aí o teu corpo vai usar esse músculo como energia, não vai produzir energia suficiente, aí fica ruim, aí o jejum não vai dar certo, pode tomar. Então, quem tem depressão ou síndrome do pânico, principalmente se tiver crise de hipoglicemia, pode gerar quadros do pânico mais acentuados, crises de comportamento suicida, irritabilidade extrema, até mudança de personalidade no momento do pânico ou da hipoglicemia severa. E compulsão também. Tá dando pra entender, né? Então, outra coisa, como eu disse, é a candidíase de repetição por causa dos fungos, tá? Então, a gente tem que aprender a fazer algumas trocas inteligentes. Então, trocar o arroz branco pelo arroz integral ou vermelho, ou o negro. Trocar a luz de casa por uma luz mais solar, pro olho identificar quando é dia e quando não é. Açúcar, usar estévia no lugar do açúcar. Eu sei que não é tão bom, o mel pode ser usado, mas para quem quer emagrecer, o mel não é a maior indicação. Substituir a farinha de trigo por uma farinha de linhaça feita em casa, por uma farinha que não seja branca, refinada. Diminuir a bebida alcoólica. Mudar o café por chás de melissa, de camomila, de cacau, chá de cidreira, que melhoram o quadro, né, de produção de neurotransmissores. Diminuir o tanto de horas no celular e ficar mais com amigos e família para desenvolver mais o seu lado relaxar, desestressar. Reduzir o consumo de industrializados por alimentos mais orgânicos e naturais para diminuir a carga tóxica do seu corpo, tá? Mudar os alimentos refinados por alimentos integrais. Se afastar de pessoas que não nos fazem bem, porque isso gera depressão e ansiedade, muito. Diminuir aqueles beliscos de salgadinho tarde por coisas mais saudáveis, tentar dormir mais cedo e cortar da sua vida os temperos prontos. Isso é fundamental. Então, quando eu falo na melhora do processo de ansiedade e depressão e compulsão e controle alimentar e autocontrole, é muito importante que vocês entendam que eu preciso de uma constância que vai ser gradativo, mas que em 15 dias, com todas essas mudanças, eu tenho certeza que você consegue dar conta desse processo. E de entender como a mudança está sendo tão significativa na sua vida, que você vai precisar preferir manter ela. Introduzindo aí algumas coisas que você faz questão de ter no teu dia a dia, entende? Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma? Hoje, o que eu queria era falar sobre isso. Demorou um pouquinho para começar a live, mas eu vou deixar ela salva no IGTV, tá? E a minha menina, vou deixar salva no IGTV não, perdão. Eu vou deixar ela salva no YouTube. E eu vou colocar o link para vocês aqui, tá? Para arrastar para cima depois. E a minha equipe vai deixar o e-book lá, o link vai estar lá no YouTube e também vai deixar aqui para vocês acessarem. Tá tudo resumido, para vocês entenderem os alimentos que vocês têm que usar, como são essas combinações, as melhores escolhas. E tudo tem relação com o curso, que estão as inscrições abertas também, sempre tem, tá? Então, vamos trabalhar a melhor lado da gente, porque daqui 10, 15, 20 anos o negócio vai estar mais complicado. Acredita em mim. Eu sei que eu tô te falando. Tá bom? Obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui. Agora, toda segunda-feira, às 19h19, tá? Vai ter aqui ao vivo a gente falando sobre algum tema importante. Inclusive, eu vou abrir sempre uma caixinha no domingo para ver as sugestões de vocês pra segunda, tá? É tudo que precisamos para melhorar. E é mesmo, viu, Cris? Não tem jeito, tá? Gente, beijo, muito obrigada pela presença. Eu vou deixar o link para vocês do YouTube e envie para as amigas também. Acho que eu vou deixar salvo aqui, deixa eu ver. Eu não consigo pôr nos dois, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus
e uma boa semana. E lembre-se sempre que a segunda-feira é uma nova chance de fazer uma boa, melhor semana do que a passada. Faz melhor, identifica os erros e vai mudando, tá bom? Beijo, gente, até segunda-feira que vem.